Oi, galera! Sejam bem-vindos à terceira temporada do AFS Cast Brasil. Muita coisa incrível vem aí pela frente e esperamos que gostem. Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do AFS Cast Brasil, sua dose quinzenal de interculturalidade. Esse podcast é feito por voluntários de todos os cantos do Brasil e do mundo sobre histórias de gente extraordinária, cidadãos globais, com vivências e ideias que nos inspiram em favor da justiça social, da paz e do entendimento entre culturas. Esse é o primeiro episódio da terceira temporada. Esperamos que tenham sentido a nossa falta. Hoje nós vamos falar sobre algo que todo mundo faz e ama, comer. Para isso temos aqui com a gente a Cissa, que foi voluntária, mãe hospedeira, mãe que teve os filhos indo de intercâmbio pelo FS. Temos também como parte da equipe a Júlia e a Eloá. Está aberta então a terceira temporada do FS Cast. Tudo bem com vocês? Eu sou a Cissa Roxo. Muito obrigado, Fabi, Eloá, Júlia, Andrés, né, por esse convite. Eu sou completamente apaixonada para sempre pelo FS. Passei, né, a Fabi disse, por tudo, desde intercambista, né, na década de 80, mãe de intercambista e mãe hospedeira. Trabalhei no Comitê de São Paulo, na origem, depois no Rio de Janeiro, foi onde eu conheci, né, Fabi. E adoro e acho o podcast, assim, vocês estão sempre no lugar certo, assim, sempre lá no front do que está acontecendo, com todas as tecnologias. Tenho muito orgulho. Obrigado por esse convite. E eu sou cozinheira, sou artista plástica também, sou empresária no ramo da gastronomia. Sou consultora de gastronomia e já fiz também um programa de televisão chamado A Moda da Casa, o qual eu apresentava justamente sobre gastronomia dos imigrantes aqui no Brasil, né? História das imigrações, e o fio condutor era a cozinha deles. Eu lembro do episódio que você fez uma família de japoneses que eles estavam fazendo, era sukiyaki, né? Era. O que significava sukiyaki mesmo? Então, é um prato que você coloca, você adiciona tudo, é um prato compartilhado, né? Então, cada um vai fazendo o seu próprio prato. É como se fosse assim, não é fundir, mas é como se fosse. Você vai colocando os legumes que você quer, já tem a carne, e a panela é o lugar de compartilhamento, né? Então tem uma entrosação, e óbvio que fica uma conversa ao redor daquela grande frigideira. Eram japoneses que estavam em Itaboraí, aqui no estado do Rio de Janeiro. Eu nem sabia que tinha migração japonesa, mas tem migração japonesa em Itaboraí, é interessantíssimo, né? Aqui em Brasília tem também. Onde? Aqui em Brasília. Tem? Tem. Aí, quando a gente estava no mundo pré-pandêmico, sempre tinha alguns festivais. A gente tem um restaurante e um clube aqui em Brasília chamado Nipo. E aí tem, assim, um galpão enorme de esportes, né? Tipo uma quadra de vários esportes, poliesportiva. E aí eles faziam, assim. Aí tinha o de sukiyaki e o de yakisoba. Você pagava bem pouquinho e enchia, podia comer tanto que você quisesse. Era bem divertido. Eu vou confessar que eu acho que eu nunca comi comida japonesa que não tivesse, tipo, cream cheese e muito açúcar. E que eu não sei se é de verdade ou não, mas, tipo, eu não sei, eu não conheço muito sobre a culinária japonesa. Eu acho que eu nunca provei, sabe, esses pratos. Tem um que eu não sei qual que é, são vários, tipo, é um arroz com vários legumes. Eu acho que é coreano, não é japonês. É carê. Não sei se é esse nome, não. Mas
Mas enfim, e aí eu sei lá, eu tenho muita vontade de comer, mas eu não sei onde eu consigo comer isso no Brasil, sabe? Porque pra mim, sei lá, se eu vou no restaurante japonês vai ter ou um monte de coisa misturada, né? Meio chinês, meio japonês, meio E rolinho onde você comeu, primavera Eloá? com sopa. Eu nunca Aonde? comi. Eu geralmente como nos restaurantes que tem perto da minha casa. Eu moro no Rio de Janeiro, vou aproveitar para me apresentar. Meu nome é Elá, sou voluntária aqui do Rio de Janeiro, coordenadora de envio. Trabalho aqui no podcast, adoro a equipe, é sempre muito, muito, muito legal estar com vocês. Estou muito animada por isso dessa nova temporada e eu amo comida. Eu sou uma pessoa transplantada. Quando eu tinha 13 anos, eu fiz um transplante de fígado. Então, a comida para mim foi sempre uma relação assim, muito, muito diferente do que eu via com os meus amigos, assim, porque durante muito tempo eu não podia comer muita coisa, assim, né, coisas muito fritas, ou hambúrgueres, ou coisas muito processadas. E então a minha relação com a comida sempre foi assim de muito amor, porque eu amo comer, eu amo cozinhar. Enfim, durante a minha recuperação eu cozinhava muito em casa, assim, fazia bolo, fazia macarrão caseiro, fazia um monte de coisa. Então, uma relação assim, muito de um processo ali, terapêutico, né? Por ter passado por uma cirurgia assim, muito invasiva e por um momento assim de, né, um pós-cirúrgico muito, muito, muito pesado, assim, muito difícil. E ao mesmo tempo uma relação social ali que foi se construindo depois de novo, né? Porque a comida também são relações, né? A gente conversa em torno de uma mesa, a gente marca de ir com os amigos no restaurante, né? Você tá triste, você come um chocolate, sabe? Você dá um jeito de fazer uma coisa gostosa. E eu amo comer. Em relação à comida oriental, assim, eu acho que eu conheço muito pouco, porque todas as que eu como aqui são meio iguais, né? Eu não sei nem de onde são, porque é um misto ali meio de sushi com, com aquela sopa de tofu, com rolinho primavera. E eu lembro que eu tinha um amigo meu na escola que era chinês, e eu perguntei: "Ei, vocês comem muito sushi na sua casa?" E ele, tipo, não, ninguém come sushi na China, é muito caro o peixe, a gente come sopa. E eu não acreditei, eu fiquei tipo, como assim? Não, para, não é possível, você só tem sushi, sabe? É só peixe. Eloá, Então, é isso. Fala. o que você está falando bom, para já muito interessante, né? Muito interessante você como transplantada, a tua relação já é como se colocasse uma lente de aumento, né? É, A partir do sim. momento que você não tem a liberdade de comer de tudo, você pensa, tem outra dimensão. Tem uma chefe com quem eu trabalho há muito tempo, que é a diretora, né? E quem concebeu o Instituto Maniva. E ela tem uma frase muito significativa. Ela diz que comida é cultura, afeto e memória. E eu acho que Não ela foi poderia direto ali concordar mais. no cerne da questão, né? Lógico, é cultura porque você está falando de cultura japonesa e você foi comparar o que você conhece de japonês com os seus amigos japoneses e não era bem assim, né? Sim. Não tem como, a cultura de hoje em dia, até como professora universitária de gastronomia e professora de história da gastronomia, uma matéria que eu já dei, é interessante como a gente não conhece perfeitamente, a não ser que você estude, você não sabe perfeitamente. Você conheceu comida japonesa, né, por ter sido apresentada aqui, não tem cream cheese, daí é um empoderamento, né? Nos Estados Unidos, Total. depois no Brasil, conhecemos a cultura, alguém se apoderou daquela comida, gostou e transformou para o seu próprio gosto. Então, no Brasil, a comida japonesa é uma comida japonesa brasileira, né? Do mesmo jeito que a comida brasileira no exterior, se você for a restaurantes no exterior brasileiros, você não vai achar, você vai encontrar um monte de defeito, talvez, né? Defeito entre aspas, né? Sim. Porque nem tem acesso aos mesmos ingredientes e para vender é complicado, porque uma comida não é só quando você faz uma receita, não é suficiente você ter os ingredientes e cozinhar daquela maneira. Ela, ela é, ela é reconhecida por um país pelo modo de se alimentar, né? Eu recebi ontem,
pelo WhatsApp, um grupo do WhatsApp, uma coisa que eu achei engraçadíssima, porque eu fui casada com um italiano, então eu sei como é que, né? Sei como é que é para eles comer pizza, por exemplo. E era um restaurante italiano, entre dois italianos comendo, e um deles falou assim: Nossa, eu gosto muito de pizza. Ele falou assim: Nossa, eu também. Pizza para mim, comer pizza é como se fosse um carinho na alma, né? Eu já me sinto bem. Eu vejo pizza, eu já estou feliz. Daí o cara vai lá e corta com garfo e faca, começa a comer a pizza com garfo e faca. E o colega dos italianos vai dizer, mas o quê? Não, pelo amor de Deus, o que você está fazendo? Ele fala assim, o que eu estou fazendo? O que eu estou fazendo? Você está comendo pizza com garfo e faca? Pizza se come com a mão. E o cara espantado fala assim, mas com a mão? Assim eu vou me queimar. Eu falo assim, e daí que você vai se queimar? Comer pizza, você tem de estar envolvido com ela, sentir ela, você tem, inclusive, de se queimar, qual é o problema? Você se queima, é um abraço, né? Daí, quando ele olha de novo para o prato do cara, ele deixou toda a borda, né? Deixou toda a borda da pizza. Deu, Ai, o que que você absurdo. fez? Por quê? Por quê? Daí o restaurante inteiro, né? Por quê? Por quê? Ele falou assim, mas o que eu fiz? Ele, você deixou a borda. Ele, nossa, que exagero. Você deixou a borda, mas por quê? O restaurante inteiro, por quê? Então, é muito engraçado, né? Assim, comer pizza, não basta você comer uma pizza bem feita, uma pizza, né, no método napolitano, né? Mas você não pode comer de garfo e faca, você tem de comer com a mão. E não é a pizza inteira, né? Você só corta o triângulo, né? E você come a borda. Como assim? Pizza tem borda para se comer, né? É, Assim, Mas isso que você é um está choque falando, cultural. sim. Isso que você está falando é muito interessante. Eu tenho uma amiga que ela é descendente de chineses, né? E eles têm em Recife vários restaurantes, né? Não sei como é que tá agora. E um dos restaurantes, eles moravam no fundo do restaurante. Na frente era o restaurante para todo mundo, e aí você ia numa portinha e tinha a casa deles lá para trás. A comida que eles serviam no restaurante não era a mesma comida que eles serviam em casa, e era o mesmo chefe que fazia. Tipo, eles ligavam para o restaurante e pediam para entregar lá. Tipo, a gente está com fome, você pode trazer para cá? E era completamente diferente. Uma Então, tinha Uma coisa é você cream cheese, a vender, outra né? não tinha, provavelmente. sim. E eu tenho uma mania também, assim, de tipo, eu acho interessante a gente, porque comida chinesa no mundo, na verdade, eu acho que é uma coisa muito popular, assim, né? Todo mundo conhece de alguma maneira. Aí eu acho engraçado você provar comida chinesa em lugares diferentes do mundo, assim, para você ver. É totalmente diferente de cada lugar, assim, não tem como. É. aproveitando que você está falando de tipos de comida e formas de fazer comida, eu queria fazer uma pergunta para você, Cissa, que, né, foi professora e é cozinheira. Tem o jeito certo de fazer comida? Tem, assim, o jeito certo de fazer uma receita? Qual que é a sua opinião, assim, a respeito? Olha, é bom. Essa é uma pergunta complexa, Fabi, porque cozinhar, para mim, Cissa, cozinhar é uma forma de viajar, de visitar o mundo sem sair de casa, sabe? Né? Só que quando você viaja, daí você tem essa dimensão mais do que tridimensional, né? Sei lá, de 1000 dimensões. Né? Uma coisa é eu comer, eu entender como é que se faz milhares de vídeos e fiz um fish and chips do jeito que se come na Inglaterra, no melhor fish and chips. Outra coisa é eu ir e comer, né? Ou, por exemplo, acarajé. Não tem ninguém da Bahia aqui, mas eu dava aula de comida baiana, né? Comida brasileira, quando a gente fazia acarajé, eu explicava. Acarajé se faz assim, mas é uma comida que você não vai pedir no restaurante. Para o baiano, o importante é você... É uma comida de rua, né? E que se come à tarde. Então, se faz no dendê, etc. Agora, se eu não tenho o feijão fradinho fresco o suficiente, entendeu? Se eu não tenho os ingredientes perfeitos, eu não consigo fazer a maneira baiana. Agora, tem um outro porém, que o acarajé também é uma comida de santo, né? Sim. Então, não vai ser perfeito, diria perfeito, se não for uma mãe de santo fazendo, sabe? Uhum.
Pode ter todos os ingredientes, pode ter todas as etapas, mas vai faltar esse tempero, que é o tempero da cultura, o tempero dos porquês. Eu posso matar a saudade, só não é sabe, o original, e é muito difícil. Eu posso até comer da tia Cida de Salvador, ali do Rio Vermelho, mas se eu não conversar mais com ela, se eu não começar a entender, se ela não me contar um pouco do que é difícil de comer o acarajé por inteiro, sabe? Então é um grande esforço para você. Não tem perfeito, portanto, né? Eu posso começar a fazer o meu acarajé, que ele é muito gostoso, ele só não é, entre aspas, perfeito porque faltam os outros ingredientes da cultura que estão relacionados a ele, né? E isso que a Lua estava falando do japonês, né? A Júlia que quer ver o chinês, né? E o chinês, a comida chinesa que eles mesmos vendem no Brasil, no salão é diferente da que eles comem, é por causa da cultura e do afeto, e aquilo que você vende, ele precisa de ter uma percepção, sabe? Uma percepção do outro para poder comer. Você não gosta daquilo que você não conhece. Até a origem da palavra gosto, ela vem disso, né? Ela vem de conhecimento. Eu só gosto daquilo que eu conheço, mas eu também só conheço aquilo que eu experimento. Sem eu experimentar, é impossível de eu começar a ter alguma relação de intimidade e desenvolver o paladar, desenvolver o sabor e o gostar, né? E isso é algo interessante também, porque a gente nasce assim. A gente nasce, se você, quem é mãe, ou quem já observou muito de perto a evolução de um bebê, o bebê, lógico, ele começa a mamar, né? Mas quando ele começa a comer, ele está muito aberto a aceitar os sabores. Então ele vai comer de tudo. Quando você dá algo ácido, o bebê faz uma cara assim em geral de rejeição. Se for amargo, ele rejeita de vez. Ele pode até experimentar, mas ele rejeita. Que tem a ver com uma autodefesa, porque o que é ácido, em geral, está ligado a algo que está estragado, está fermentado, estragou. Então, é um sabor que você aprende a comer. O amargo está ligado a veneno. Então, é realmente uma autodefesa instintiva por, né, aquela memória ainda celular, né? E você vai aprendendo a comer. Quem não foi estimulado a vida inteira pode não desenvolver duas coisas. Um paladar, né? É a mesma coisa com música, por exemplo, né? É difícil eu gostar de um ritmo novo. Sim. Né? Sei lá, se você... É difícil eu gostar de um ritmo novo se você ainda não foi exposto a ele, né? Mas não só porque aquilo pode te incomodar, porque ainda é barulho, ainda não é música para você, mas porque ele não está relacionado a prazer. Mas, sei lá, para mim, por exemplo, funk às vezes é difícil, mas eu também não cresci exposta a ter festas com funk onde as pessoas se divertem, entendeu? Então, É uma isso tudo espécie de leva... código, né? Tipo, como se fosse Isso, um código, né? Você tem aquela experiência e você precisa associar ela a alguma coisa positiva para você apreciar ela como um todo. é algo assim, é neurolinguagem mesmo, sabe? É algo, gosto se aprende. Gosto, eu não tenho um gosto estático, eu aprendo a gostar. Portanto, a comida pode ser algo uma receita. Ela pode ser muito significativa, mas ela está ligada àquela cultura, né? Se ela estiver desprendida, não tem certo e errado, não tem certo e errado. Se eu gostar, tá ótimo, né? Se eu gostar, tá bom. Mas se eu tô ligando a uma história, daí tem certo e errado e é melhor estudar mesmo, né? Essa história de... Desculpa, gente. Essa história de ter referência, né, e de amargo, e às vezes me lembrou uma história do meu irmão. Eu tenho metade da família judia e metade da família é do Goiás.
né? Então é completamente diferente. E no Goiás você come muita coisa amarga, né? Você tem jurubeba, você tem jiló, você tem gueroba, que eles chamam de gueroba, mas é guariroba. E quando meu irmão era pequeno, ele uma vez comeu quase um pote inteiro de jurubeba sozinho. Ele devia ter uns 2 anos. É muito amargo, porque ele achou que era azeitona. Aí ele comia, botava na boca, se arrepiava inteirinho, tremia e comia a próxima. Aí, então, assim, por quê? Porque ele via todo mundo comendo. Ele achava que todo mundo comia, então era para ele comer também. Então é muito engraçado isso, porque não é só a sua cultura própria, mas é todo o seu ao redor, né? Se está todo mundo comendo, então deve ser seguro, então eu vou comer. E essa é uma história que a gente conta até hoje e ri da cara dele até hoje, coitado. Sim. Mas ele já está com 30 anos e a gente lembra de quando ele tinha 2, e agora o Brasil inteiro sabe dessa história. Então. Mas não é só segurança, né? É o pertencimento. Sim. Ele tava assim, à vontade de para ele estava provavelmente uma brincadeira, né? Tava se sentindo seguro de enfrentar. Tava todo mundo rindo junto. Então ele embarcou. Pertencimento total, né? Hoje em dia ele não gosta de jurubeba, mas naquele dia ele comeu o pote inteiro. Eu fazia na faculdade. Desculpa, Eloá. Nada, imagina. Eu fazia uma. Quando eu falava sobre gosto, né? Eu em geral colocava na tela, assim, projetava na tela várias comidas, né? E perguntava o que as pessoas mais gostavam. Elas era brasileira, eu colocava feijoada e outras de outros países. Em geral, as pessoas iam na feijoada, às vezes iam na pizza mesmo, mas tinha uma comida coreana que é um ovo galado com um pitinho em formação. E as pessoas, que horror, né? Ou então uma comida italiana que é o casu, que é um queijo com larva de mosca, que eles nem podem vender fora do local onde é feito, né? Uhum. Mas para a gente é tipo, yak! E para eles é que iguaria, que delícia, que maravilha, né? Mas é que nem a gente também come buchada, né? Porque a gente acha o do outro muito estranho, mas não para para pensar no nosso também. Buchada, tem todas essas outras que eu não vou lembrar agora no momento. Língua. Na cultura judaica é uma comida super comum de se comer. A primeira vez que eu descobri que se comia língua, eu estava num restaurante com a minha avó em Teresópolis e eu comecei a olhar e vi que tinha umas coisas esquisitas, né? Em cima, eu fui lembrar as papilas gustativas. É meio esponjoso. Aí eu meio que, obrigada, mas minha avó come aquilo como se fosse a melhor coisa do mundo, porque eu entendo que a comida judaica, ela na verdade é uma comida, infelizmente, que ela vem de muito sofrimento, né? Porque é do que sobrava, era do que tinha, então é muita batata, muita cebola, muita carne que não necessariamente todo mundo come, até porque se ainda por cima ainda tem a questão da religião em cima do que se pode comer, o que não pode comer, que é o kasher, né, kosher em inglês, então fica mais restrito. Isso falando do europeu, né, porque você ainda tem as outras etnias dentro do judaísmo, que aí você tem comidas muito diferentes e totalmente temperadas, né, tanto que tem a brincadeira de que Pêssar é uma comemoração em que a gente não pode comer nada fermentado de trigo e alguns grãos. Aí, se você for judeu europeu, você não pode comer nem arroz. Se você for marroquino, você já pode comer arroz e outras coisas. Então, assim, todas as outras etnias de judeus acham engraçados que, na verdade, o europeu não come nada, né? Comida direito. Então, uma vez eu estava em Israel e eu vi 2 pessoas brigando em hebraico, minha amiga traduziu para mim que um estava xingando o outro, dizendo que era criado a gefilte fish, entendeu? Tipo, isso virou um xingamento. Mas então, gefilte fish tem 2, interessante, o episódio que a gente fez sobre judeu, né? Uhum. A gente filmou no Rio de Janeiro, e daí eu fiquei sabendo que eles, dependendo de onde você veio, né, qual a origem, o gefilte fish é doce ou salgado.
Sim. Então Isso é uma briga. pela comida, olha aí, Fabi, não tem certo, né? Quem é certo quem, né? Pela comida você já observa a origem, né, Sim, da pessoa. E sim, com certeza. naquela família, como o pai, o avô, era de uma origem e a avó era de outra, então, no Rosh Hashanah mesmo, né? Não sei, acho que É, no Rosh Hashanah, eles faziam as duas versões para os dois gostos. lá em casa também era assim. Muito E tem legal, quem não né? gosta do de peixe, aí faz o falso, que é de frango. Aí Mas também tem. eu cometi tanta gafe, porque não tem só a comida pronta, mas o cozinhar, né? Imagina eu Sim, aqui, que não fui brifada, né? Fui gravar. Para já, a gente encontrou o nosso, chama personagem, tá? sim. O convidado, né? É uma pessoa real, mas chama personagem porque ele é que a nossa história vai ser contada através da história dele. Encontrei ele na Cobal, porque ali ia ser gravado qual era, comprando é, a raiz forte, né, para fazer a Sim. comida. Eu já cumprimentei ele, sem ser na frente da tela, né, mas já cumprimentei ele com um beijo. Não tinha ainda epidemia, né? Cumprimentei ele beijando, tudo bem. Foi, normal. Depois a gente foi gravar na casa dele. Daí era uma conversa, era como se fosse uma entrevista. A gente gravou isso na hora da saída. Eu fui cumprimentar de novo ele, né? Tipo, tchau. Eu fui beijar. Daí ele deu 3 passos para trás e gentilmente me falou assim: Me desculpa, eu na Cobal não falei nada porque eu não queria ser indelicado, mas eu só posso tocar a minha mulher. Deu, ups. Falei, oh, me desculpa, pelo amor de Deus, eu não sabia. Ah, mas não é só você que faz isso, não. É normal entre a gente também fazer. Já aconteceu de eu ver uma pessoa, uma mulher, querer cumprimentar o rabino se abraçar e falar assim: estou te cumprimentando no coração. Pois é, já tem as formas de fazer. Mas imagina só como é que foi cozinhar na casa dele, porque em geral eu participava. Sim, Tinha um momento de cozinhar. Eu cozinhava junto com o personagem. Só que dali eu não podia tocar em nada, porque senão sim. eles eram ortodoxos, né? Então eu Uhum. tinha quase que ficar com o braço para trás para tentar me conter, né, de tocar em alguma coisa, porque tirava a pureza do lugar. Ele cozinhava, a gente ia conversando, e na hora do almoço da equipe, né, a gente parava a gravação, eles almoçavam na casa deles e a gente fez um almoço para a gente no Play. E Não, você não não, pode, vocês não, assim, não podia compartilhar aquele momento que não era, pode, né, não religioso, pode, né? você não pode tirar a pureza da mesa, né? Uhum. Lógico que Nossa, no dia que da gravação diferente. mesmo, que era a parte que era almoço, Uhum. daí depois ele deve ter tirado, sei lá, ele deve ter purificado, repurificado, mas dá um trabalhão, então, entendeu? Na E verdade, assim, tem maneiras de você fazer isso, sei lá, colocar uma toalha diferente, colocar, entendeu? que Coisas já é um diferentes trabalho, no né? ambiente. É. Mas aí, normalmente eles fazem tudo descartável, que aí não dá tanto trabalho. Olha Nossa, só. eu não sabia, tipo, nada disso. Que Não, nem É, doideira. eu. você deve ter Não, achado engraçado quando você chegou na cozinha e tinha 2 pias, dois fogões, ou não tinha na casa deles. Não tinha. Porque eles também não podem misturar, né? Não pode Laticínio com misturar. carne. Mas, não tinha. Mas também nunca tinha eu, né? Lá. Não, mas é porque aí, novidade. se eles não tinham, é porque aí eles fazem várias gambiarras para funcionar. Tipo, só tem, Oxe, vai ter o fogão vai ser dividido, as bocas de carne e as bocas de leite. A ou momentos geladeira diferentes, né? vai ter a prateleira do leite e a prateleira da carne. Aí a pia você escolhe se a pia vai ser de carne ou de leite, e aí para limpar o outro você põe numa bandeja. Então vai Por fazendo aí. isso. No hospital em São Paulo, Einstein, que eu sou de São Paulo, né? O Einstein é assim a cozinha também. Sim, E o buffet também. Então, assim, é tanto significado, né? E para mim é tão rico que através do Gefilte Fish, que é um prato, você faz uma imersão sim. numa cultura inteira. E eu sou muito curiosa, assim, acho que no bom sentido, né?
Sobre intercâmbio, tem algo que eu acho assim, maravilhoso. A gente viaja melhor se a gente está aberto a experimentar novas coisas. Você não precisa de gostar, mas pelo menos experimentar, até porque você fica mais simpático, né? Fica mais fácil. Claro. Sim. A minha filha dinamarquesa, desde o primeiro jantar conosco, né? Acabou o jantar e ela falou assim: obrigado pela comida deliciosa. Gente, acabou. Já fiquei apaixonada pela pernil imediatamente, entendeu? Porque eu não sei se ela. E depois. Amor é o primeiro jantar. A primeira garfada, amor é o primeiro É. jantar. Não é nem que ela gostou tanto, é porque na cultura dela, que eu não sei se é todo dinamarquês ou se é a família dela, faz parte da boa educação você agradecer a comida e ainda qualifica a comida de deliciosa. Mesmo que seja mentira, Jamais saberemos. é muito bom se você fizer isso como estudante, viu? Porque quando você cozinha para outro, é uma doação. Você dá trabalho, você está apresentando, né, a sua cultura, o teu gosto. É uma abertura, assim, é como você está se despindo, né? Se for na tua casa. Então, é uma dica que fica para quem é intercambista, futuro intercambista. É algo que eu aprendi que ela foi sensacional. E olha que, na verdade, por exemplo, a Pernille não gostava muito de... Ela podia ser vegetariana, ela não era, mas ela poderia ser, porque ela não gostava de tanta carne, ela quase não gostava de carne. O iogurte para eles é diferente, ele não é adocicado, não é tão Sim. ácido que o nosso iogurte. Ou ele é muito doce ou ele é ácido, a não ser que seja feito em casa, né? Uhum. O Eles iogurte na comem Turquia é salgado. Você salgado. compra salgado. Ele parece uma. Eles tomam como se fosse tipo um suco, é bem líquido e é salgado. Olha, Na Índia tem também tem lassi os lassi. que são salgados também, tipo com tempero Tem, Especiaria. sal. tem coalhada também, né? Tem vários jeitos de Sim. fazer, né? Tem como você fazer ela mais durinha para passar no pão, e tem como você fazer como um iogurte mesmo, né? Para comer com fruta. Sim. São várias adaptações. E é Imagina engraçado, só, né, que a gente fala tanto que a comida é tão importante, mostra tanta coisa da gente, mas ao mesmo tempo as pessoas que fazem a comida no nosso dia a dia, na nossa casa, são tão pouco valorizadas, né? Eu estava pensando isso enquanto você ia outro falar. dia a minha sócia, a Rô Gouveia, fez uma palestra em Teresópolis. Daí tinha aquele auditório e ela pergunta, né? Ela interage com as pessoas, faz uma apresentação e depois pergunta quem é quem. E tinha uma das pessoas no auditório, era uma... Ai, como é que fala quando é a cozinheira da cantina da escola? Merendeira, né? Merendeira. Isso. Daí a Rô falou assim, sabe, cheia de emoção, falou assim: muito obrigada, não só por você estar aqui, mas pela tua classe, por ser merendeira, porque para mim uma das maiores memórias afetivas que eu tenho da minha infância era a comida da minha escola, né? Ela estudou escola pública por um tempo, então a comida da merenda e é algo a ser muito valorizado de verdade, porque Eu não sei se vocês conhecem, eu não sei o nome agora, não vou lembrar. Mas antes da pandemia, né, eu comecei a seguir um menino no Facebook, que ele todo dia ele tirava foto do almoço da escola, que era servido para ele, e tirava foto com alguma merendeira. Tipo, a comida hoje foi arroz, feijão, carne moída e cenoura. Tava delicioso como sempre. sensacional. Muito obrigada, Certeza tia. que esse daí ganhava uma concha a mais de alguma coisa, hein? Ainda é Não, uma era coisa muito diferente, legal. Era o né? preferido. Era muito legal. Eu Que legal, amava, Eloá. eu ficava vendo assim, gente. E eu fiquei pensando muito no bandejão da faculdade, né? Porque é aquela coisa assim enorme, um monte de gente na fila, todo mundo morrendo de fome, e você vai geralmente com um amigo, né? E é uma hora tão legal assim, né? Que você tipo se servir ali com a comida e partilhar assim um momento de pausa, né? Entre as aulas, é muito legal. Acho que essa é a coisa que eu mais gosto da potência que tem a comida, de você poder compartilhar ela, mesmo que não seja a mesma comida, né? Você poder compartilhar esse momento
nutrição com outra pessoa que está ali se nutrindo junto com você, e vocês estão se nutrindo em outros aspectos também, né? De você sentar com alguém à mesa e conversar, tirar aquele tempo para existir junto, assim, numa outra... É o que você falou, né? A gente vive e percebe 3 dimensões, e o momento da comida, ela te expande essa percepção da vida, tipo. É muito conforto, né? É uma questão de conforto ali. Eu não sei, eu fico pensando assim. Eu lembro que quando eu saí do hospital, eu podia comer muito pouca coisa. Era de verdade, assim, como Eloá, sempre. fala um pouquinho mais perto do... Tá melhor assim? Ah, muito melhor. Melhorou? Gente, eu tava aqui falando assim o negócio inteiro e ninguém me avisa. Socorro. Eu podia comer muito pouca coisa, era assim, muito pouca gordura, muito pouco sal, nada frito, tudo assado. E eu lembro, mas assim, eu lembro que na hora que eu comia alguma coisa, era uma coisa tão gostosa, assim, sabe? Porque eu tinha tão pouca possibilidade de fazer as coisas. Tipo, eu saí do hospital e não conseguia andar, sabe? Era uma parada assim, cama o dia inteiro. O dia inteiro ficar deitado, o dia inteiro, sabe? Tomava 500 milhões de remédios. Mas assim, a hora de comer, mesmo que fosse tão regrada, né? Era tão gostoso, era um momento assim tão prazeroso que, tipo, valia a pena todo dia que eu passei deitada, sabe? Me recuperando, só por aquele prato de comida, por menos elaborado que ele possa ter sido, sabe? E eu acho que enquanto a gente está no momento assim, de pandemia, né, que a gente está muito fechado, né, em casa, eu vejo muito isso. Eu tenho percebido que a minha preocupação com o que eu como tem, não com o que eu como assim, ser saudável, não ser saudável, mas assim, com ser prazeroso, tem aumentado muito, porque os dias são muito parecidos, né? E aí a única coisa que muda às vezes é o que você comeu no lanche, de Sim. hoje para amanhã, sabe? E eu tenho percebido essa tendência, assim, de eu ter prestado mais atenção nas coisas que eu tô comendo, porque a comida é a coisa que tá mudando, sabe? Porque todo dia é faculdade online, todo dia tá trabalhando online, todo dia tá, né, na melhor das hipóteses, conseguindo estar online, né, se resguardando dentro de casa. E aí os dias que são tão parecidos, né, às vezes uma comida diferente já faz valer ali aquela semana inteira, né? Essa questão do afeto, né? De a comida ser afeto e a comida ser memória, isso que você falou da Rô me fez lembrar muito da minha própria experiência com a comida, né? Eu nasci no Paraguai e muita parte das minhas férias e momentos de entretenimento, vamos dizer assim, eu passava na casa dos meus avós no Paraguai, mesmo morando no Brasil. E aí, quando eu vim aqui morar na Irlanda, foi a segunda vez na minha vida inteira que eu passei Natal longe da minha família. A primeira vez foi quando eu fiz intercâmbio na Alemanha, e a segunda vez agora, no Natal do ano passado. E, por algum motivo, eu decidi fazer uma receita paraguaia que a minha avó fazia todos os anos no Natal. Qual era? Quando eu dei a primeira garfada, foi exatamente essa sensação de, tipo assim, eu voltei para minha infância, para os meus natais na casa da minha avó, e eu falei, eu nunca tinha conseguido, pensei, né? Eu nunca tinha conseguido fazer uma receita tão parecida, que tivesse um gosto tão próximo à receita que a minha avó fazia. E aí a gente entra de novo, né, no certo, no errado, no original, no perfeito, no não perfeito. Para mim, a minha referência de perfeito era a receita da minha avó, que só a minha avó sabia fazer. Eu fazia a irmã dela, e a família inteira podia fazer com os mesmos ingredientes, com o mesmo tempo, no mesmo forno, e era só a tipo-gosto da minha avó que tinha gosto da tipo-gosto da minha avó. E aí, quando eu fiz e senti aquele gosto, e pensei, caramba, sabe? Conexão. É um pouquinho tipo, é um quarto da tipo-gosto da minha avó, né? Porque tá em mim, e ela é minha avó, e a gente, sabe, a gente reconhece o gosto. E foi assim, acho que foi o ponto alto do meu final de ano no passado, de pensar, não, agora é de fato, né, final de ano, o ano tá acabando, porque eu tô comendo essa comida que me leva para aquele ponto de memória e de afeto, de compartilhar, e eu me sentia compartilhando uma festa de Natal com toda a minha família, com os meus primos,
mesmo que eu estivesse aqui sozinha, eu e o meu amigo que mora comigo. Que máximo, né? Assim, é uma conexão, né? É uma herança. É uma herança, é uma joia preciosa. Eu acho que os cadernos de receita de família, né? E o que a gente carrega, quem sabe, quem sabe fazer uma comida, de alguma forma não está nunca sozinho, da mesma forma que você, se souber tocar um instrumento, sabe? Sim. É uma conexão imediata, e é afeto, que nem você falou. É tão maravilhoso, né, que representa tão mais do que só aquela comida. E o teu amigo pôde compartilhar contigo dessa epifania, né, esse momento mágico, né, que Sim. foi teu Natal. Teu Para a Natal família parabéns. goiana também, Goiana, do Goiás, na verdade, é muito importante também, né, se juntar para fazer muita coisa junto. Minha tia, por exemplo, ela tinha uma chácara que tinha milho, na época do milho, ia todo mundo para lá ralar milho para fazer pamonha. Então, assim, eu acho que talvez em Minas tenha um pouco disso também, mas é muito de muita gente, produzir muito, fazer muito, de acordo com o que a terra dá também, né? Porque é um estado muito rural. Mas, ao mesmo tempo, eu fico pensando assim que talvez a minha relação com comida tenha sido muito diferente, né? Porque eu tenho essa mistura de referências totalmente diferentes e porque talvez eu acho que em algum momento, na verdade, a comida não foi afeto para mim, a comida foi um sofrimento, sabe? Assim, eu sempre tive problema de tireoide e engordei muito num período da minha vida. E aí começaram a controlar a minha comida. Então eu fico pensando, né, o que a gente, como sociedade, fez errado para fazer com que a comida seja um problema, né? Porque se você parar para olhar agora, até nas mídias sociais, falar comida lixo, falar porcaria, hoje é dia do lixo, é muito estranho, né? Você tornar uma parada tão importante para você, tão afetuosa, tão da sua história, num negócio que Tá teoricamente é errado, É né? falta de respeito, né, Júlia? Fazer É uma chazinho de agressão. sabor de cookie para tomar, saca? Tipo, pelo amor de Deus, né? Você tem toda a Um razão. pouco. A pessoa não percebe, Júlia. Então é algo que a gente tem de conversar, sabe? Porque o gosto do outro é do outro, o meu gosto é o meu, né? Sim. Então, se a gente não se respeita, pode ser um problema, né? Algumas comidas podem, em excesso, podem até causar algum malefício à saúde, né? Mas Mas aí o não problema é o tem, excesso, não é a comida, é você. É você que está é, comendo ela errado. e não tem, e mais, cada corpo é um corpo, né? Sim. A Eloá, por um tempo, não pôde comer fritura. Imagina se a Eloá começa a dizer para todo mundo que fritura é algo que faz muito mal, né? Para alguns é comer mais açúcar ou menos açúcar, cada corpo é um corpo. Mas ao desrespeitar um alimento chamando de porcaria, que ele está falando, você, na verdade, é muito, em geral, atinge, sabe? No coração do outro, porque você está falando mal da cultura dele ou do gosto dele, né? Seu gosto é ruim. Sim. Não, e chega ao ponto da pessoa ter vergonha de comer em público, né? Dependendo do que Sim. ela come, dependendo de como ela é. Então, assim, de você não querer comer em público porque você acha que tá todo mundo olhando pro seu prato e, tipo, comparando. Não é à toa que essa pessoa é desse jeito. Olha o que ela come. E não é E em nem casa só. ela come uma coisa totalmente diferente. Naquele dia, naquele momento, naquele recorte, ela quis comer aquilo. Não quer dizer que ela come todo dia o tempo inteiro. Eu vou contar uma coisa engraçada para vocês. Como professora de gastronomia, e eu assim muito tentando valorizar demais assim a cultura local e ao alimento do pequeno produtor, sabe? Eu realmente jogando para cima essa bola para os meus alunos. De vez em quando, na hora de almoçar, eu não tinha opção a não ser
o McDonald's do lado. Quando eu ia comer ali, eu tinha de ir basicamente escondida, sabe? Para não provocar, né? Eu vejo, tipo, eu não sei se. Eu não sei, eu acho que a minha relação com a comida e com a minha família, ela é bem normal, assim, sabe? A gente, sabe, aquela coisa de almoço de domingo, bem feijoada e tudo mais. Mas muitas vezes eu vejo, assim, uma diferença muito grande de como a minha comida, o que eu boto no meu prato é tratado, sabe? Então, por exemplo, eu lembro que, não sei, nos meus anos de adolescência, assim, sabe? Com uns 15, 16 anos, eu ia a restaurantes, assim, com os meus tios, com os meus primos, e todo mundo podia comer o que quisesse. Era basicamente, todo mundo pegava o prato, botava o que quisesse, a batata frita, o hambúrguer, o sanduíche, a salada, qualquer coisa. Só que aí, quando eu ia pegar, era aquele momento que todo mundo olhava e via o que eu ia botar no meu prato, sabe? Assim, se eu botava muita batata frita, se eu botava muita carne, se eu pegava uma sobremesa e comia muito uma sobremesa. E aí era sempre um olhar assim de você não tá podendo, você não pode comer isso. Não é legal você comer isso. Sendo que a minha alimentação durante a semana é arroz, feijão e, sabe, aquela coisa bem caseira, assim, bem normal, não é? É aquele básico, pelo menos assim, que eu vejo que eu como, que as pessoas próximas de mim comem. Não é uma coisa tão diferente. E aí no restaurante era eu que não podia comer a quantidade de batata frita que eu queria. Mas todo mundo podia comer a batata frita. Se eu quisesse uma Coca-Cola, todo mundo falava, mas Coca-Cola que não sei o que é, Coca-Cola que não é boa, Coca-Cola não, por que você não bebe uma água de coco? E todo mundo bebendo Coca-Cola. E eu, tipo, então por que você tá bebendo também, sabe? Não faz sentido. Na minha casa, a minha comida era separada, eu não podia comer o que todo mundo comia. Pois é. É uma sensação muito cerceadora, né? Porque é um momento ali prazeroso que você deveria estar, né, dividindo com o outro, e muitas vezes o olhar exterior, tipo, te reprime, te impede, né, de estar ali compartilhando esse momento. É bizarro mesmo. A minha família hoje em dia tem medo de mim, né? Eu acho isso ótimo, inclusive, porque aí ninguém fala nada. Depois da terceira ou quarta vez, assim, depois de adolescente, né? Porque quando criança a gente não se defende tanto. Eu joguei um prato em cima da mesa, assim, dei um show, aí ninguém nunca mais falou nada. Mas é curioso isso, porque assim, falando de comida e de que é bom, de que não é bom, enfim, o que é saudável, o que não é saudável, né? Você falou que, né, cada corpo é um corpo e isso de alguma maneira se reflete bem na cultura também, né? A gente esquece que existem outras culturas que podem, que agora para a gente, né, mundo globalizado, a gente tem acesso a ingredientes de outros lugares que de repente, sei lá, 50 anos atrás não teria, mas hoje tem. Então, o que é saudável, o que vai te fazer bem? Não é questão de você se restringir, de, né, nunca mais comer alguma coisa, mas expandir um pouco os horizontes e pensar, poxa, será que não tem, vamos dizer, uma pessoa que tem restrições alimentares, né, por alergias ou por qualquer outra. Por que a gente não expande um pouco os horizontes e olha para outras culturas que têm uma alimentação diferente e que essa alimentação diferente ela pode ser incorporada no nosso dia a dia. Eu acho que é bastante interessante quando a gente está... É algo que você deve pensar, né? Como se alimentar interfere diretamente no teu bem-estar, né? No teu bem-estar. Então, é algo que é interessante você pensar. Porque senão você vai... E parece que não, mas é tanta propaganda, sabe? É tanta propaganda que você vai comendo o que os outros querem que você coma, em vez de você mesmo fazer uma opção. Lógico, quando você é pequeno, você come aquilo que teus pais te dão, né? E depois você vai podendo consumir. É raro a pessoa que planta e depois vai fazer comida daquilo que plantou, né? É raro.
Aqui em casa E, a né, gente tem esse plano de ser meio autossustentável, assim, para saber mas de onde vem as coisas. eu acho fantástico, sabe? Porque a gente foi se afastando tanto que você só faz aquilo que querem que você faça. Se Sim, você vai no supermercado, você fala assim, eu vou comer orgânico, mas o orgânico pelo orgânico pode ser só uma tarja escrito orgânico, Sim. né? Você não sabe sim, da onde veio. E isso te transforma bioquimicamente, né? Então você pode saber melhor, você pode optar mais, né? Como tudo, né? Se eu consumo arte, né? Eu consumo só aquilo que me entregam pela internet, pela televisão, pelo sim, rádio, ou eu também vou e penso sobre o que eu estou consumindo e consigo entrar em vários mundos, sabe? Para mim, sempre a diversidade ela é muito favorável, seja na comida, seja em qualquer coisa que eu consumo, pensamento político, pensamento sim, artístico, qualquer coisa. É bom demais a gente tá alerta para o nosso entorno e poder experimentar e ver qual é a realidade do outro, né? Aqui, ó, a sim. gente tem a Fabi, que conhece bastante a cozinha paraguaia. Olha que bacana, né? Eu sou, meus pais são cariocas e petropolitanos, mas eu nasci em São Paulo, né? Então eu tenho uma percepção diferente dos meus primos que são mais cariocas. Sei lá, o Andrés, comida boliviana. Gente, a gente teve uma personagem boliviana que fiquei tão apaixonada em São Paulo. Fiquei tão apaixonada, ela fez chicha de amendoim, e eu que tinha ido ao Peru, não sabia que tinha chicha sem ser a chicha morrá, né? Aquela de milho vermelho, né? De milho roxo. Chicha de amendoim foi uma das coisas mais deliciosas, né? O jeito de comer, o jeito de servir dos bolivianos, disse ela, tá? Você me corrige, viu, André? Porque para mim ela é que é a minha referência. Primeiro serviam as crianças, né? Então, assim, eles fizeram uma sopa também de mani, uma sopa de amendoim fantástica com carne, e serviam primeiro as crianças, e depois os adultos. Daí eu fico fascinada com tudo. Eu falei, que bárbaro, né? E a história dos bolivianos em São Paulo, e a gente foi a uma feira, né, do Paris, lá, a feira boliviana em São Paulo, e eu fiquei encantada com aquela cultura que eu não tão perto e tão longe, né? Não conhecia nada, né? Os judeus e sei lá, olha, comida goiana e comida mineira é muito parecido, né? Por conta até do Sim, histórico, né? Do, do entrar, né? Do interior, sim, né? Aquela comida meio... E é muito paulista também, viu? É sim, muita paulista de raiz, assim. O milho, a importância do milho. É tudo tão bom, né? Mas sim. A gente algumas... acaba mesmo comendo muito o que o outro quer, a gente come tanto o que o outro, né, mostra pra gente que a gente não tem mais tanto contato com as comidas originárias do Brasil, por exemplo, né? A gente tem pouco conhecimento do que os indígenas comiam aqui, assim, digo num geral, né? Toda a população no geral. Gente, não era normal a gente comer pãozinho com café aqui no café da manhã, não se E até fazia hoje não isso. é, Júlia? Você vai para alguns lugares no Brasil que até hoje não tem, né? Não, tem gente que come mandioca, tem gente que come um monte de coisa que aqui no Sudeste, né? Aqui no Sudeste é ótimo, porque eu tô no Centro-Oeste. Mas no Sudeste é uma regra, mas que no final, no resto do Brasil não é. Eu acho que a gente perdeu muito nessa questão da colonização, de perder esses consumos, né? De frutas que são mais daqui, de comidas que fazem muito sentido para cá, né? Sei lá, eu fazer compra de verduras, eu acabo comprando sempre as mesmas porque eu não tenho tanto repertório. Nem você e É, nem o supermercado, né? na verdade, eu faço comprinha direto com o produtor. Aqui em casa a Uh, gente é meio ativista nesse sentido. viu, Júlia? Ó, sou sua fã, viu? Parabéns, olha lá. Ó. Você Obrigada. sabe como é que chama café da manhã no Pantanal? Não. Quebra torto.
Adoro. Quebra-torto. E olha, é um café da manhã fortíssimo, acho que é por isso que chama quebra-torto. É muito, muito forte. Por O conta... que leva? O que leva? O que leva? Vou te dizer que eu comi. Eu comi o negócio que é o seguinte, é uma farofa. É uma farofa feita com, lógico, mandioca. Mandioca se tem no país inteiro, né? Uma farofa de mandioca com a carne que eles secaram, né? Tipo um charque, assim. Uhum. Só que a manteiga que eles usam não é manteiga de leite, que a vaca é mais para vender a carcaça do que leiteira, né? Sim. Então, é gordura de boi, né? Gordura bovina. E o mate, eles não bebem café no café da manhã. Eles bebem mate, chá mate. E o motivo é paraguaio e boliviano, viu? Eles têm muita influência paraguaia e boliviana. Eles fazem um caramelo de açúcar com o mate e depois jogam o leite. É Que uma eu adoro, delícia. inclusive, é maravilhoso. É uma delícia. Mas, gente, é forte, aquele quebra-torto é forte. Por quê? Porque eles saem cedo, é muito quente no Pantanal, na época do calor, faz quase 50 graus, é quente a beça. Eles saem muito cedo a cavalo para fazer todas as coisas rurais que eles têm de fazer, voltam para almoçar por volta, sei lá, das 11, e daí passam a tarde debaixo de uns... Como se fosse uma casa sem parede, sabe? Só com grande Uma telhado, tenda. tenda assim, com as redes, porque é quente demais para trabalhar do lado de fora, né? Mas como eles acordam cedíssimo, eles têm de estar bem alimentados para fazer um trabalho muito físico, né? Então quebra tudo. Eu fiquei torta mesmo, me quebrou. Cheguei a passar Vai mal ver que é porque eu é o jeito que você sai depois, né? Meio torto, assim, da mesa, de tanto comer. Exatamente. Então, o Brasil em si já é uma experiência magnífica de diversidade, de diferença do que se come, de como se Sim. come. No Nordeste, quando a gente estava trabalhando a beça em Aracaju, para eles feijão, né, o que eles chamam de feijão, é um feijão delicioso, que é o tipo feijão tropeiro, né? É um feijão tipo fradinho, junto com outras coisas. Isso eles chamam de feijão. O nosso feijão, que é o feijão com caldo, eles chamam de feijão caldoso. Olha só. Todo dia a Eu dia é lembro. feijão, que para nós é tipo tropeiro. E o caldoso, que é o nosso, é o de vez em quando. Que doideira. É Eu Eu lembro acho uma vez eu engraçado. estava num restaurante, um Fala primo mais da minha pertinho, madrasta. Luá. Ai, um primo, eu estava uma vez no restaurante, peraí. Eu lembro uma vez que eu estava no restaurante com o primo da minha madrasta, que era de São Paulo. E aí a gente foi pedir, sei lá, limonada suíça, que é aquela batida com açúcar. Aham. Aí a gente, aí perguntou, você quer, Vinícius, limonada suíça, não sei o quê. Aí ele, quero, mas pede sem leite condensado. Isso. Aí a gente, mas não tem leite condensado a limonada suíça. Claro que tem leite condensado a limonada suíça. É suíça porque tem leite condensado. Aí a gente, não tem não. Aí ele, não, pede sem leite condensado. Não, tá, a gente vai pedir. Aí a gente pediu limonada suíça, normal. Aí veio sem leite condensado. Ele, gente, não é que é sem leite condensado mesmo, assim. Faz muito diferente, né? Tipo, pra mim é impensável muito engraçado, limonada né? com leite condensado, sabe? É tipo a briga da canjica e mungunzá, né? Que fica Sim. a eterna briga do centro-oeste, sei lá, mais pro sul do Brasil, com o nordeste, né? O que é a canjica e o que é o mungunzá? E aí... Tem uma série que eu assisti na Amazon Prime, isso no início da pandemia, que é a História da Alimentação no Brasil. Só que ela mostra uns pratos, assim, que eu nunca tinha visto assim, na minha vida. Eu lembro que aqui em casa a gente não era acostumado a comer cuscuz de milho, sabe? Aquele cuscuz que bota na cuscuzeira, amarelinho, Sim. faz, no vapor. A gente não tinha esse hábito. Menina, a gente viu a série, todo domingo aqui em casa agora é cuscuz. Ah, que genial. Que genial. Minha mãe, na mesma semana, arranjou uma cuscuzeira, não sei da onde, já tem a cuscuzeira aqui em casa, virou tradição. Porque a gente não tinha o hábito de comer. E o cuscuz seria, sei lá, um pão, né?
no lugar da sushi. broa de qualquer coisa, um pãozinho com manteiga. O E cuscuz, de na quebra- verdade, até pela acessibilidade dele, é uma questão muito importante, né? Porque em alguns lugares as pessoas não têm tanta grana para comprar comida e o cuscuz Não, e é salva um troço muita que gente. enche, gente. Você come o cuscuz, Sim. você fica legal, assim. Mas é impressionante, né? Como que a culinária tradicional, vamos colocar assim, ela ela é tradicional num determinado recorte de tempo e espaço também, né? Porque ela é condicionada aos recursos naturais e ela é condicionada aos acontecimentos históricos. Então, não tivesse sido a colonização, o Brasil não teria tido contato com a acarajé, por exemplo. Teve uma vez que aqui na Irlanda eu falei para uma amiga nigeriana, eu falei assim, outro dia eu pedi uma comida brasileira. Você, o que você pediu? Eu falei, pedi um acarajé. Aí ela, mas isso a gente tem na Nigéria também, só que chama de outro nome. Porque, claro, né, tem todas essas influências de diferentes, né, diferentes culturas que passaram e ficaram menos tempo, e ficaram mais tempo, se adaptaram ingredientes, adaptaram a forma de comer, né, de se come com a mão, se não come com a mão, se come com talher, se faz o cuscuz de trigo, se faz o cuscuz de milho. Então, é muito rico isso, porque a gente tem um país imenso que tem diferentes influências, né? Tem a parte do norte, né, a norte e nordeste do Brasil, que tem uma influência mais colonial, e a parte sul do Brasil, que tem uma influência mais de história mais recente, né? De imigração europeia, etc., que influencia também, no final das contas, no que é típico daquela região, no que é cotidiano daquela região. Exatamente. Vocês já comeram falafel, né? Já, Sim. É um adoro. bolinho, né? Amo, uma delícia. delícia, maravilhoso. É um bolinho de grão de bico seco. E é muito parecido com a acarajé. Sim. É uma técnica parecida, né? Então, assim, realmente o acarajé, ele vem, assim, uma origem africana, mas que é de um lugar que já trabalhava o cereal da mesma forma. No caso, a leguminosa, porque é o fradinho. Então, é muito legal, porque as técnicas viajam. O nosso jeito de comer arroz é um jeito tipo pilaf indiano, né? Então, não é só do português. O português não come arroz que nem a gente come. O português Sim. gosta de arroz molhadinho. Uhum. Eu vi uma coisa também em relação a, sei lá, curry e muqueca, que também é com leite de coco, né? Um cozido. O que faz e é parecido também o preparo. Óbvio que tem milhões de diferenças, né? Mas A não sei própria como. comida japonesa, na verdade, ela tem muita coisa que é chinesa, que foi apropriada por eles e eles mudaram para o gosto deles e a gente acaba conhecendo como japonês, assim, os dumplings, né, os Gyoza. gyozas, a gente acaba conhecendo, assim, o yakisoba também, yakisoba, macarrão não é japonês, macarrão é chinês, né, assim, no início. Lamen, você tem lamen, eu acho que é em chinês, e ramen, que é em japonês, então, ninguém é muito original, na verdade, Eu acho É todo mundo é verdade. meio Tudo se compartilhado. transforma, né? Eu acho fantástico, porque morando aqui na Irlanda, eu descobri que o prato nacional da Inglaterra é o frango tikka masala. Ah, é? Por quê, né? Se você procurar no Google, né, tipo, prato nacional da Inglaterra, porque tem uma influência indiana grandíssima. E é o mesmo tikka masala da Índia? Não. Mas o tikka masala na própria Índia é o mesmo? Não, que nem o feijão de Aracaju não é o mesmo Saudoso, é. feijão de São Paulo, que não é o mesmo feijão do Rio de Janeiro. Então, assim, é uma riqueza tão grande pensar em comida, né? Sei lá. Você sabe Eu o lembro. molho à Mas bolonhesa? Molho à Fala. bolonhesa? Uhum. Em Bolonha, eles tinham várias receitas diferentes do ragu à bolonhesa. O que eles fizeram? A prefeitura lançou uma votação, eles votaram na receita do ragu à bolonhesa, que está agora registrada na comuna de Bolonha. Não quer dizer que as outras estão erradas, mas pronto.
se tiver para representar essa daqui que a gente escolheu, porque tem tantas que a gente já teve de votar. Escolheram, pum, aquele ragu à boleia. Imagina. Eu lembro que no meu intercâmbio, sempre que eu sou coordenadora de envio, é uma área do Comitê do Rio de Janeiro, da FS, e a gente faz orientações, né, com os estudantes antes deles irem viajar e depois quando eles retornam. E a gente sempre fala, cozinhem, né, é Natal, faz uma coisa de Natal para, enfim, rolar, né, essa aproximação cultural e uma troca, né, diferente. E eu lembro que no meu intercâmbio, eu fui para a França em 2017, e eu lembro que eu falei, vou fazer uma rabanada, vamos ser original, fazer rabanada, chegar Muito abafando, que original. rabanada é maravilhoso. Aí eu fiz, aí todo mundo, filho, isso aqui tem Pão aqui do perdido. lado, é pão perdido. Aí eu, não, perdido. gente, isso aqui é rabanada, que mas não é pão perdido, nada a ver. Aí todo mundo, sim, é pão perdido, ó, vou fazer para você. Gente, Você era não colocou igualzinho. leite condensado, né? Eu coloquei, sei lá, eu fiz umas 2 vezes. Uma vez eu fiz com açúcar e na segunda vez eu fiz com leite condensado para mostrar, entendeu? A diversidade da forma de preparo. Aí todo mundo, gente, isso aqui é igual, tem aqui em casa, a gente faz direto. Quando o pão tá meio passado, a gente faz. Gente, não acreditei, fiquei decepcionada. Na Desde que Alemanha, eu tava quando você abafando, não era nada disso. Na Alemanha, quando você vai lá em Berlim, aí você pergunta qual que é a comida típica de lá, eles vão falar que é donut, né? Porque tem tanto turco que eles É vão o falar quê? que é donut. Donut Donut? kebab. Ah, kebab. Só para quem não sabe, o pain perdu é que, enfim, a gente está aqui com uma chefe, entendeu? Renomadíssima, que sabe das coisas. O pain perdu é tipo a rabanada, só que é em francês, mas é quase a mesma coisa. Por isso que eu Só que é fiquei sem doce, decepcionada. sem leite condensado. É sem leite A gente usa condensado, é muito só com açúcar, açúcar. né? E você fez com Nosso brioche ou açúcar. você fez com qual pão? Eu não sabia, não tinha pão de rabanada, porque aqui também tem isso, tem o pão da rabanada, não é qualquer pão. Aí eu peguei umas baguetes lá que estavam meio velhas e fiz, mas era o que tinha lá. Mas eles fazem com vários tipos de pão, assim, qualquer pão que esteja mais velhinho, eles fazem pão Afinal de perdido contas, é para o dar pão uma perdido, aproveitada. né? Tipo, você não vai comer normal, puro, né? Ele É tá uma mais vez que ele ressecado. secou. Aí você bota uma aguinha ali, gostosa. Mas o bacana, por exemplo, o pão perdu, né? Fatias de parida, em Portugal, fatias de parida. É o que se dava para as mulheres que tinham acabado de parir, porque é uma comida forte. Gente, O nome já tem a ver com... Aliás, eu não sei de onde que vem o nome rabanada, né? Não sei por que aqui chama rabanada. Mas, assim, o nome já indica o significado daquela comida naquele país, né? completamente. Na Europa, só se come com pão. Na Europa, pelo menos na França e na Itália, se come com pão, né? É difícil, você sentou, não é pão com manteiga, né? Não te dão a manteiga e o pão de couvert. É pão para comer com tudo. Isso tem a ver com o histórico muito antigo deles, porque o pão era até o prato. Não tinha prato, tinha o pão, você colocava a comida por cima. O Gente, pão, eu não quando sabia. fica seco, o pão era de uma qualidade, o pão italiano, português, espanhol, francês, é de uma qualidade incrível, mas ele vai secando. A partir do momento que ele vai secando, o que você faz com esse pão, né? Eles não jogam fora só porque secou. Eles fazem rabanada, fazem, sei lá, na Itália tem a panzanella, né, que vira, se mistura com vinagrete e com as folhas e com os legumes e vira uma salada. Tem o pudim de pão, né? Então, existe a comida do não desperdício, que é muito interessante. Às vezes você até faz o pão para poder comer a rabanada, né? Não, a Na gente aqui Europa, no Natal a gente compra o pão, deixa ele ficar seco para fazer a rabanada, né? É o muito preparo louco, da né? rabanada. Não é muito O pão, na louco? É muito verdade, é um legal. alimento muito, eu acho que multicultural, né? E até porque eu acho que em alguns lugares, por conta de guerras, também o pão foi uma coisa muito importante, né? Dentro do judaísmo, sexta-feira tem que ter o pão cerimonial para fazer Qual? Matzah? fazer a reza e tudo mais. Então, assim, eu acho que pão É uma uma coisa parada fácil de transportar também, né? Se a gente parar pra Sim. pensar. É tipo, sei lá, farofa, carne seca, essas coisas que demoram mais para estragar, né? O pão você pode levar para um mas eu trabalho. confesso que eu prefiro a farofa, não vou mentir, não. Farofa é E para nós a farinha de guerra. Sim. Porque Sim. assim, se para os europeus, né,
o trigo tem essa importância, realmente no Brasil, a grande importância na alimentação é a mandioca e o milho. Sim. O milho porque pode ser comido fresco, né? O milho verde, que a gente chama, pode ser comido fresco de diversas formas, mas depois que ele secou, você pode usar os grãos tanto para plantar um novo milharal, quanto para fazer fubá, né? O fuba, que é o milho tostado, e depois faz a farinha do milho tostado, vira fuba. E da fuba você leva do jeito que for, né? No Brasil, que ainda você fazia viagens a cavalo, a pé, uma maneira de transportar. E a mandioca é a nossa comida de sobrevivência também, porque a raiz eu levo ela e daí eu planto em qualquer lugar que eu esteja, eu posso plantar, demora para nascer, para eu colher, né? Eu planto aqui e vou. Na hora que eu volto, já está na época de colher e comer. Mas se eu transformo ela em farinha, eu também levo para qualquer lugar. Sim. Sim. Outro dia eu vi um canal no YouTube que chama Big Forkers, e são dois indianos, um é de Delhi e outro é da região de Mumbai. E eles foram para Goa conhecer uma tribo indígena, né, nativa da região. E um dos comentários que eles fizeram era como que as etnias originárias, vamos dizer assim, a subsistência delas era muito baseada em tubérculos. Justamente por isso, né? Pela facilidade de transpor aquilo em outras terras, mas por como era fácil de fazer aquilo crescer, né? E pela versatilidade do tubérculo, porque que nem a mandioca, né? Você pode ferver a mandioca e você tem uma coisa. Você pode fritar a mandioca, você tem outra coisa. A goma? Né? A goma, gente, a nossa herança é tão enorme, né, dos povos originários. Imagina só quem foi que inventou que podia moer e usar aquele caldo, né, e fazer um tucupi, né, e tirar o veneno. Sei lá quem que morreu, né, para até descobrir. Sim, eu sempre penso nisso. Quem é que foi que ficou? Não, vamos cozinhar só mais um dia, porque vai que amanhã funciona. Aí a pessoa prova comeu, você para ver o que mais um acontece. tempo. Macaquinho, vem aqui. Macaquinho, vem cá. Experimenta aqui, ó. Né? É muito, muito incrível. Assim, parece que não, mas é a nossa subsistência e tem muita, muita sabedoria atrás de qualquer alimento, né? Eu acho que a gente se encontra, né? As culturas se encontram nesse processo de alimentação, porque não é tão diferente assim, né? Existe, por mais que sejam ingredientes diferentes, por mais que sejam processos de cocção diferentes, a gente acaba encontrando, né, similaridades nas coisas mais absurdas, né? Tipo, sei lá, um gyoza e um pastel. Exatamente. Sei lá, uma rabanada e um pamperdil, que são coisas muito similares, mas que tem um oceano inteiro de distância e que ao mesmo tempo a gente consegue se encontrar nesse ponto comum que é da gente comer. É muito bom. Parece língua, né? De vez em quando você encontra uma palavra parecida no idioma totalmente distinto, você fala, ué, olha só, né? Você fica tão feliz de ter encontrado uma intersecção, né? Sim. Sim, eu me lembro que quando eu fiz intercâmbio, a gente fez uma vez um jantar internacional. Aí o russo chegou com uma salada de maionese de batata com beterraba e cenoura. Eu falei, salada não é russa. mesmo que a salada russa é salada russa mesmo, menina? Muito porque assim, legal. tipo, né? Porque torta alemã não é a torta alemã, não, tipo, holandesa não existe. Né? Eu lembro que teve um ano novo que enfim, lá que eu tava no meu intercâmbio, que a grande atração era o tal sorvete de frutas exóticas. Aí eu fui, era tipo manga, maracujá e, abacaxi. sei lá, abacaxi gente. Banana. Come todo dia. Você se sentiu muito exótico, Eloá? Depois dessa, falaram as frutas exóticas. Mas você sabe o que é exótico, né? Exótico é aquilo que não é daqui. É diferente,
Sim. Aquilo que não é Porque lá daqui eles não é o têm isso. exótico. Eles eram tipo, comprava, sei lá, tem dia que levaram uma pitaia. Eu não conhecia muito pitaia, mas assim, eu fiquei, gente, que doideira. Mas assim, A minha, exótico, sei lá, pra mim maracujá é normal, sabe? Mas pra eles Vocês não é. conhecem? Pra mim, framboesa era uma parada que assim, eu nunca tinha comido na minha vida, porque não vende aqui. É R$ 20 no mercado a framboesa, eu não vou comprar. E lá era normal, assim, tinha no quintal de Cereja. casa, sabe? cereja. Vocês conhecem macapu? Não, né, gente? Fissalis? Sim. Sim. É a mesma coisa. Ah, tá. Tá. Tem um amigo maravilhoso, super estudioso, de Belém do Pará. E ele tem um restaurante chamado Família Sicília. O nome dele é Fábio Sicília. E ele foi fazer um curso na Itália. Voltou da Itália cheio de ingredientes para apresentar para os funcionários do restaurante, né? Ele deu uma palestra mesmo, chamou todo mundo, apresentou, falou, mostrou tudo que ele aprendeu, reuniu as pessoas e mostrou aquela frutinha linda, né? Como aquela capinha, né, que ele trouxe para não estragar, o maior trabalho, né? Um invólucro, né? E laranja por dentro, linda. Ele falou assim, isso daqui eu trouxe para vocês com todo carinho, novidade, decora todos os pratos, tem um gosto incrível, né? Na Itália chama Fissalis. Os cozinheiros olharam para ele, é seu Fábio, mas isso daí não dá no mato lá de casa. Ele, o quê? Dá no mato lá de casa, é macapu. Ele, não é possível. Ele foi verificar, falou assim, você está falando isso? Me leva lá que eu quero ver essa frutinha do mato da tua casa. Daí o funcionário levou ele no mato de casa, nascia, sabe, assim, tipo, é punk, né? Não, nasce sozinho. E era Fissalis. Ele, não acredito! Para conhecer, tive de ir para a Itália, né? Não, Para é ele que era nem fruta eu. exótica, mas não era fruta exótica. Daqui Era é exótica da vida dele, né? No da caso. vida dele, exótico É. para ele, né? Acho que Não, uma vez uma intercambista virou para mim e falou assim que ia fazer intercâmbio. O que eu levo para a República Dominicana? Eu acho que era a República Dominicana que ela ia. Que agora estou na dúvida se era a República Dominicana ou Costa Rica, mas era um dos dois. Aí o que eu levo? Eu falei, leva goiabada, né? Ninguém vai ter lá, não sei, na hora que chegou lá, o que mais tinha era goiabada em todos os lugares e eu a cara no chão, né? Porque quando você vai para a Europa, é normal você falar para os estudantes levarem goiabada, porque não vai ter. Só que a gente tem um conhecimento tão pequeno aqui do nosso arredor, que eu não sabia. Aí eu falei, eu tenho que estudar um pouquinho mais da próxima vez. Mas goiaba é brasileiro de origem e mandioca também. Mas hoje em dia na África tem vários países, e até na Ásia, né? A Ásia é o maior produtor de mandioca. Eles acham que é algo original de lá, mas é daqui. igual A a comida manga, viaja e acaba se transformando, né? Sim. descobri, sei lá, tem um mês que a manga é originária da Índia. Eu fiquei assim, eu cresci com manga a vida inteira, né? Eu acho que a gente Banana. poderia Eu ficar achava que era originário do quintal da minha avó, mas tudo bem, né? tipo isso. Eu acho que a gente poderia ficar aqui horas e horas falando sobre as nossas similaridades, as nossas diferenças e tudo que a gente achava que era e não era, e tudo que a gente não sabia que era e era. Acho que a comida tem uma potência imensa de nos unir, da gente expandir os nossos horizontes. Então, eu queria fazer uma pergunta para Cis para a gente encerrar. Como que a culinária te ajudou a entender o mundo? Ah, Fabi, eu acho que a culinária me ajuda a entender o mundo, porque a- atrás de cada prato tem uma riqueza incrível e eu consigo entender um pouco do gosto do outro. Então, é um braço que se estende para mim e que eu, com muita alegria, aceito o convite. Acho que não tinha jeito mais bonito de encerrar. E eu vou retomar a frase da sua colega de que a culinária é afeto e memória. Então, o Teresa afeto... Corção. Como é? Teresa Corção. Teresa Corção. A culinária é afeto e memória. E não tem nada mais gostoso do que sentir afeto
e eu acho que o afeto gera memórias. Então, espero que ao longo do episódio, cada um que está ouvindo tenha lembrado de alguma situação onde a comida foi esse canal condutor de afeto, de compartilhar momentos, e que a comida continue sendo um grande construtor de memórias para todo mundo que está nos ouvindo. Esse foi o primeiro episódio da terceira temporada. E muito obrigada, Cissa. Muito obrigada, Júlia e Eloá. E obrigada, Andrés, que faz todo o nosso suporte para fazer que é a primeira cabeça e o primeiro idealizador do podcast. Então, se o podcast está na terceira temporada, muito graças a ele também. Um prazer imenso, mais uma vez. Prazer é todo meu. Viu? Muito feliz de estar aqui com vocês todos. Também estou muito feliz, achei que a gente deu foi um bom assunto para começar a terceira temporada, e se manter assim, a gente está ótimo. Bora comer. Falar de comida é bom demais, gente. Socorro. A gente abriu o apetite de todo mundo que está ouvindo. Espero que vocês continuem gostando da próxima temporada.